Sinceramente. Olá, gente. Boa tarde. Nós estamos aqui no canal à esquerda, esse canal do YouTube, o nosso canal do Lindbergh, o meu canal, mas o canal de muita gente, o canal de todos aqueles que querem fortalecer a luta de resistência, a luta contra essas barbaridades que vem cometendo o Bolsonaro e que tem atingido, lamentavelmente, a maioria da nossa gente, a maioria sofrida do nosso povo. Então, antes de começar o nosso bate-papo, esse canal aqui, assim a gente não tem muito, nós não temos muita formalidade. Não, e os nossos convidados aparecem, porque a gente podia fazer assim, surpresa, olha quem é o convidado, mas quando a gente começa já aparece os três, o Lindbergh dali, a nossa convidada que vocês estão vendo é a líder da minoria, a deputada federal Jandira Fegali, que aliás tem feito um belíssimo trabalho de resistência, viu, Jandira? Eu mesmo recebo e repasso um monte de vídeo, de falas. Agora, lamentavelmente, esse trabalho que você, na coordenação da minoria, aqui, oposição, né? Da oposição aqui na Câmara, a gente não vê na mídia aberta, nos canais de televisão, nos rádios, é preciso a gente buscar nas redes. Então, por isso que tem um canal aqui, viu, gente? O canal Esquerda, como tem tantos outros canais que tem como objetivo de levar a verdade para você. Mas o Lindbergh está ali louco para falar, porque a Jandira é do meu partido, mas é lá do estado dele, do Rio de Janeiro, não é? Então eles fazem políticas muito juntos, e depois eu quero falar sobre o Rio de Janeiro, que eu tomei conhecimento. Já comentei com o Lindbergh aqui antes da gente começar o programa, mas eu fiquei indignada, Jandira, com uma notícia que eu li de um parlamentar do estado do Rio de Janeiro, um parlamentar, aquele que se diz o da nova política. Vamos lá no meio do programa, vamos falar sobre isso, viu, gente? Mas olha, se inscrevam no canal à esquerda, é o canal do YouTube, não é? A gente tem dito que muita gente nos acompanha, ó, já está entrando gente aqui conosco, muita gente nos acompanha pelas páginas do Facebook, o Facebook... Bom dia, boa tarde. O Facebook do Lindbergh, o meu Facebook, mas migrem de vários, né? A Jandira às vezes transmite a gente também, vários transmitem, mas migrem para cá, para o YouTube, é muito importante, tá certo? Porque assim você nos ajuda a fazer esse canal, esse meio de comunicação, de junção de toda a nossa gente. Então, olha, muito obrigada pela presença de vocês, se inscrevam no canal, acione o sininho e vamos começar o nosso bate-papo, Lindbergh. Lindbergh, você está falando espanhol. Boa tarde. Jandira, é um prazer enorme te receber aqui. Você sempre, quando vem no nosso programa, é audiência lá em cima, porque você é uma referência, uma parlamentar guerreira, mas inteligente, tem experiência nas lutas sociais também. Eu queria, Jandira, começar perguntando como é que está o clima em Brasília. Porque, veja bem, há uns 20 dias atrás, tinha uma discussão em Brasília sobre afastamento do Bolsonaro, impeachment. Depois o Bolsonaro fez aquela passeata deles, e que uma passeata que começou sendo convocada contra o Supremo, teve boneco do Rodrigo Maia na passeata do Rio de Janeiro. Mas, Jandira, de longe vendo, parece que eles se acertaram um pouco agora, em cima dessa pauta da reforma da Previdência. Como é que está o clima aí, entre o Congresso e o governo do Bolsonaro? Bom, primeiro, Lindbergh, bom te ver, tô com saudade, você tá na Espanha há muito tempo já, tem que voltar logo. Tá voltando, semana que vem tá aqui. Tá precisando vir para cá. Segunda, né? Então, não, primeiro, Vanessa, obrigada pelo convite, querida companheira, camarada. Não, olha, vamos valorizar, ela está coordenando um seminário internacional sobre Previdência, sobre reforma da Previdência. Da comissão especial. E olha o prestígio, viu? Ela correu de lá para vir aqui para o nosso programa. Obrigada, viu, Jandir? Imagina. Então, primeiro, Lindbergh, a pauta da reforma da Previdência nunca foi a polêmica entre o Rodrigo e o Bolsonaro, né? Essa polêmica entre eles nunca existiu. Esse, aliás, é o ponto de unidade, é a pauta Guedes com a pauta Rodrigo Maia e algumas cabeças que existem aqui no Congresso. Mas eles não estão acertados não, viu? É bom olhar, porque ontem saíram várias matérias, onde o próprio Rodrigo Maia, ele próprio diz, a reforma da Previdência sozinha não é solução, esse país está entrando em colapso social e esse governo não tem projeto. Ele próprio está dizendo isso, né? E eu acho que a gente não pode comprar a versão que a grande mídia deu da passeata do dia 26, né? E muito menos imaginar que as coisas estão resolvidas dentro do governo. Eu acho que o clima aqui é ruim, o clima é péssimo em Brasília, o clima é péssimo no Brasil, e a gente precisa olhar assim, que saídas eles estão buscando e que saídas nós também temos que construir, né? Como oposição, como representantes
sociedade que nos elegeu e que está clamando por soluções, porque o nível de emprego é caindo direto, as pessoas... Eu não sei, quem está me ouvindo aqui, que é do Rio de Janeiro, sabe que não dá mais para andar na rua sem se emocionar no Rio de Janeiro à noite, Vanessa. Em todo lugar, gente. Tropeça nas pessoas, né? As pessoas, é uma família atrás da outra nas calçadas, do centro, dali da Glória, da Lapa, de todo lugar. É uma coisa assustadora. Obviamente que isso não vai dar certo. Isso aí vai explodir, né? Então, obviamente que ali o Bolsonaro muito fragilizado, muito isolado. A pesquisa XP que saiu essa semana mostra a queda de credibilidade dele de 72% dos investidores, já do mercado. Então, isolamento do mercado, isolamento do setor empresarial, isolamento político e crise dentro do governo, né? Porque ele banca esse Olavo contra, inclusive, o vice e o núcleo militar do governo dele. Então, é crise para todo lado. A chamada da rua só chama a rua um governante que está isolado dentro, né? Então, ele chama a rua e, na minha opinião, comparando ele no final do ano com ele próprio agora, e comparando ele com o que a rua está indo contra as medidas dele, é um fracasso político. Eu não entendo aquilo como um empate, como ele ficou bem, ao contrário, eu acho que foi uma rua esvaziada para um governante que chama a rua. Comparando ele com o final do ano passado, é uma rua que mostra o que a pesquisa está dizendo, a perda de popularidade dele é enorme. Agora, a grande mídia tentou fazer daquilo uma passeata pela reforma da Previdência. E essa pauta não estava na rua. Eu passei pelas coisas da rua e não tinha isso. Era isso como você falou, era contra o Supremo, contra o Rodrigo Maia. Foi o alvo central das passeatas, com o boneco de 3,5 metros. Era uma caminhada contra a democracia, né? Então eu acho assim, Lindbergh, a gente tem que ficar atento para sair daqui. Eles vão dar isso. Eu não sei o tempo que dura Bolsonaro, não sei o tempo que o governo segura essa composição. O que nós temos que fazer agora é aumentar a nossa rua, é aumentar a nossa força, é ampliar a nossa força, é acumular a nossa força para que a gente também possa ter saídas à altura dos desafios que a sociedade se coloca. Ô Jandira, eu acho que você levanta uma coisa muito importante, porque o que aconteceu nessas manifestações do Bolsonaro, por mais que ele tenha dito que recuou e que ele não iria nas manifestações, a gente sabe que foi ele que organizou, foram seus filhos que organizaram, os parlamentares, não é? Eles, depois da manifestação realizada, ficou claro, eu acho que para todo mundo, e escandaloso, a imprensa dizendo que a passeata foi pela reforma da Previdência. Não, foi uma passeata antidemocrática, uma passeata contra o Supremo, como você disse, contra o parlamento. Não era contra Rodrigo Maia, não, era contra o parlamento, contra o Supremo, não é? Mas, um dia depois que eles fizeram essa maquiagem, eles todos se acertaram no pacto. Então, a gente tem debatido bastante aqui, e muita gente está entrando aqui, Lindbergh, para dizer, olha, eu estou gostando muito desse debate para falar da realidade sem sensacionalismo, e é isso que a gente quer dizer. Porque as pessoas estão ávidas, não é, para saber o que vai ser do nosso país, o que vai ser da gente e como é que nós devemos nos portar, não é? Diante desse quadro da mais absoluta incerteza. Mas, enfim, então, eles correram para fazer um pacto, e esse pacto ele é mais propaganda, como você diz, do que a realidade, não é? Mas qual é a tua opinião? Porque a gente tem falado aqui de que o que parece, para quem está do lado de fora, é que eles estão se acertando, é um acerto temporário para aprovar a reforma da Previdência e depois a confusão volta a reinar. Você acha que eles têm essa capacidade de se acertar para viabilizar? Porque eu não sei até onde é verdade, mas hoje me falaram que o Rodrigo Maia, viu, Lindbergh, estaria suspendendo todas as viagens dos deputados. Isso já é certo. Né? Suspendendo as viagens dos parlamentares para dar coro e votar a reforma da Previdência. Então, como é que estão as coisas, Jandira? Primeiro, eu acho que esse pacto, na verdade, não tem muito conteúdo. E é lamentável a posição do presidente do Supremo de participar dessas coisas, né? O Supremo devia estar fora disso. O Supremo estava na reunião de pacto, depois foi para a reunião com a bancada feminina. Que nem discutiu nada de mulher. Discutiu nada, aquela coisa que acho que isso desqualifica o papel do Supremo. Aliás, o ministro Marco Aurélio e outros ministros disseram isso, ele não tem procuração nossa para fazer pacto nenhum. O próprio Rodrigo desmente o pacto, ele diz que não tem pacto. O que ele faz é a defesa da reforma da Previdência. Isso ele faz, né? Então, isso sempre fez e faz, e ele está construindo, quer dizer, o grande fiador dessa possibilidade aqui dentro
é o próprio Rodrigo, é o presidente da Câmara, que vai tentando construir essa base para a aprovação da reforma. E nisso aí eles estão focados. Agora eles estão jogando tudo para aprovar a reforma, ainda no primeiro semestre, na comissão especial. E Jandira, então é isso, acho que ele viu, tentando Lindbergh? levar a plenário também. Desculpa, Lindbergh, eu quero que você entre aqui, mas eu acho que é importante que você comece falando, Jandira, do papel do dia 14, porque daqui para o final do mês nós temos o dia 14 no meio. Então como é que nós podemos, porque quem está aqui do lado de fora é fundamental para evitar esse desastre que seria não só para o povo, mas para o próprio Brasil, a reforma da Previdência, não é? Como é que você vê isso? Bolsonaro, o Lindbergh quer falar alguma coisa, Lindbergh, antes? Não, eu falo depois, eu faço a próxima pergunta. Tá. Não, primeiro assim, nós fizemos em março uma jornada, fizemos em abril outra jornada, teve o 1º de maio, teve o 15 de maio. 15 de maio é bom que a gente diga que inicialmente estava chamado pela educação contra a reforma da Previdência. Com os cortes que foram feitos na educação, ganhou uma robustez enorme, e aí a questão da educação ganhou as ruas com muita força, não é? E o 30 de maio, que todo mundo ficou achando que podia ser menor e tal, foi um 30 de maio lindo, emocionante, se ampliou para o interior, para as cidades do interior, foi um 30 de maio imenso, né? Grande, São Paulo imenso, Rio imenso, tudo grande. E agora veio o 14, que é uma greve geral, né? É uma greve geral. Amanhã, inclusive, todo o setor de transporte está aqui, para uma reunião aqui no Nereu Ramos. Ah, que bacana. Metrô, ônibus, trem, está tudo aqui. Greve geral, o setor de transporte é fundamental, né? Então, todos aqui amanhã, muito engajados nesse processo da própria greve. E qual é o tema central? Reforma da Previdência, contra a reforma. E a educação vai se somar, inclusive a juventude, os estudantes. Então, assim, é essa rua que pode fazer com que essa reforma não seja aprovada. Nós estamos fazendo um esforço grande aqui, de convencimento, de discussão. Amanhã, 10h30 da manhã, a oposição toda tem uma reunião com o relator. Eu pedi a ele essa reunião e ele vai fazer conosco. Hoje entrou um site que já está no top trending do Twitter, um site que a sociedade civil construiu. Que reforma é essa, Bolsonaro? Está no top, um site extremamente esclarecedor das mentiras do governo, dos desvirtuamentos disso. É bom que o pessoal entre nesse site, né? Que reforma é essa? Está no top 3, já entrou hoje, agora 11 horas, já bateu lá em cima, porque é sede de conhecimento das pessoas, saber exatamente que reforma é essa, porque o governo distorce os fatos, mente o tempo todo. E aqui, ó, Jandira, o pessoal está entrando aqui, Orlando Vilar Maia, é preciso dar esclarecimentos aos pequenos e médios empresários sobre o neoliberalismo, sobre a reforma da Previdência, e diz aqui, porque lamentavelmente eles usam as igrejas evangélicas para desinformar. Não é lamentável o que acontece, seja contra o próprio povo, não é? Alguém está alertando que eles querem aprovar a reforma antes do dia 14. Acho difícil que façam isso, porque ainda tem a comissão especial, tem debate, tem obstrução. Eles vão ter uma greve geral pela frente ainda, mesmo na comissão especial, porque nós vamos atuar lá dentro, né? Ô, Jandira, sim. O Nassif hoje fez um vídeo falando que as duas âncoras do governo, Paulo Guedes e Moro, estão voando. O Moro não fez absolutamente nada, fez as medidas que mandou para o Congresso e não tem política de segurança nenhuma nesse momento. A política aqui tem um decreto de armas. E a gente viu aqui uma pesquisa da população, essa pesquisa foi muito boa. Muito. Foi muito boa, desmascarou o povo, não concorda com essa política, principalmente as pessoas que moram nas periferias. E o Paulo Guedes é outra âncora que, segundo ele, o Brasil está entrando num processo de uma crise econômica gigantesca. A gente teve uma recessão econômica, subiu 1 ponto, depois 0,9, pode voltar a ter recessão econômica novamente. Podemos ter depressão, né? Na verdade. O Afonso Celso Pastore está falando em depressão econômica. Pois bem, e o Paulo Guedes abre mão de todos os instrumentos de política monetária. Né? Você vê, o que é o BNDES hoje, os bancos públicos? Destruídos. A Petrobras, que naquela crise de 2008, Petrobras e Eletrobras se viram para aumentar investimento no Brasil. Esse é outro tema que depois eu quero aprofundar com você. Está aí vendendo metade das refinarias. Então, Jandira, a crise econômica no Brasil tende a se agravar. Isso aí, na minha avaliação, vai tocar fogo na crise política e institucional novamente. Vai ficar assim. Não tem. Eu queria sua avaliação sobre esse processo e a crise econômica.
Você vê que os pilares da eleição do Bolsonaro, primeiro, a luta anticorrupção. A família toda envolvida em corrupção aberta, com processo, 93 quebras de sigilo, família Bolsonaro no meio da lama, né? Segurança pública. Veja aí Manaus o que aconteceu, né, Vanessa? Sua terra, o presídio, um aumento de letalidade policial absurda, porque isso não entra na estatística, né? Quando é morte pela polícia, não entra na estatística geral. E o Moro omisso. Não, totalmente omisso, não falou nada, né? Não há política de segurança no Brasil, as pessoas estão morrendo, os pobres de periferia, está tudo aí para a gente ver, né? Terceiro, contra a velha política. O que ele está fazendo? Que não é oferecer o toma lá da cá para tentar construir a aprovação da Previdência, né? Ou seja, ele está tentando, inclusive, se firmar naquele núcleo principal dele, mais conservador, mais autoritário, que é, inclusive, o ministro da Educação é espelho disso. Uma pessoa que estimula a delação de professor, de servidor. Já tem ação contra ele já está com danos morais coletivos pelo próprio Ministério Público Federal. Ou seja, é um governo autoritário, insensível, contra os pobres. Tem vídeo dele falando que pobre só serve para isso mesmo, para votar. E acabou, né? A questão que ele vetou agora das bagagens, você viu o vídeo dele, falando que a gente é que está preocupado com os pobres, que ele não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, ele vai desmontando os principais pilares, inclusive, que o levaram à própria presidência da República. Então, esse é um processo que mostra que o Guedes não tem solução para absolutamente nada, ele não consegue apresentar uma única linha. Foi o questionamento que eu fiz a ele na comissão. Qual é o senhor ministro da Economia? Chega aqui, registra o desemprego, não tem uma proposta para isso, tem nada, né? E o Moro não disse a que veio até agora, a não ser que ele quer ser ministro do Supremo no acordo que foi esclarecido para a sociedade, que ele, na verdade, o grande acordo dele é ser indicado ministro do Supremo. Aliás, acordo esse que o Bolsonaro acaba de desfazer quando diz que quer um ministro evangélico, né? A não ser que o Moro agora se converta, né, a alguma igreja evangélica para ser o candidato da hora. Então é um processo, como você diz, Lindbergh, para explodir. E numa perspectiva de explosão social, é isso que eu digo, a saída deles pode ser mais autoritária ainda, né? Ou eles tentarem um rearranjo que possibilite. Eu estou vendo aqui acontecer uma certa ilusão de que um parlamentarismo branco pode dar solução às coisas. Quer dizer, que a Câmara seja, o Congresso seja o grande detentor das decisões políticas do país. Num país presidencialista é muito difícil que qualquer executivo aceite isso. É a chamada ilusão, né? Mas isso eu estou ouvindo aqui. Eu estou ouvindo essa construção sendo feita aqui dentro. Então, é uma crise sem saída. A saída por cima certamente não será a favor do povo. E uma saída que a gente possa construir, ela tem que partir dessa acumulação que a gente está fazendo. Que está sendo grande e está sendo bonito. O protagonismo da juventude, agora entram os trabalhadores, ou seja, é essa ampliação. E é uma ampliação que tem que ser na rua e uma ampliação também nas conversas. Nós precisamos ampliar para figuras da democracia brasileira que não necessariamente sejam da esquerda e que precisam nos ajudar nesse momento de confronto com um governo autoritário como esse. Isso é fundamental para nós agora. Lindbergh, eu só quero, pegando esse gancho, o fio da meada, porque o que o Bolsonaro faz chega a ser criminoso, né? O desemprego, como a Jandira disse, qualquer um, de qualquer cidade, gente, não precisa ser uma grande cidade, as pequenas cidades, o que as pessoas estão, a quantidade de gente vivendo na rua é algo assim, não é? Antigamente, lá em Manaus, a gente achava que era só venezuelano, mas não, é brasileiro, é gente que perdeu emprego e não consegue mais viver na rua. Famílias inteiras. Aí ele não usa nada, nem aquelas medidas anticíclicas, assim como o presidente Lula usou, lembra, em 2008, o mundo inteiro caiu, e a gente aqui não, logo em seguida foi 7% de crescimento econômico, não é? Mas não. Aí ontem, na nossa conversa com o Postman, Jandira, ele dizia o seguinte, porque a gente lê na imprensa que deve liberar o FGTS, alguém imagina alguma coisa assim. O Banco Mundial estava propondo isso hoje no seminário. Liberar o FGTS. Aí, o que para bancar a capitalização, Lindbergh. Não, isso é para capitalização. Ali hoje ele propõe, uma vergonha. Eu vi, mas aí alguém já propôs liberar o FGTS para aliviar um pouco a situação das pessoas, né? Aí sabe o que o Guedes falou? Não, depois da reforma da Previdência. É um absurdo. Depois da... Não é? Eles estão botando o povo, os governadores, todo mundo refez disso. Os governadores... A dificuldade do governador não é essa reforma.
É outra pauta federativa que eles precisam, que o problema deles é o passivo, é o para trás. Não é a reforma para frente, porque essa ela tá alinhada. O problema é o passivo que eles acumularam de situações anteriores que eles precisam resolver. É com Lei Candia, é com outros projetos de pacto federativo que infelizmente vocês dois não estão no Senado para nos ajudar. Mas é isso. E o Lindbergh levantou uma questão aqui que eu achei importante, que é o negócio das armas. Por exemplo, eu vi uma frente ampla hoje. Todos os ex-ministros da Justiça, que vai de Aloysio Nunes a Zé Eduardo, todo mundo, assinando uma proposta conjunta contra esse decreto das armas. Nós já estamos aqui com um projeto de decreto legislativo para votar, para derrubar. Jandira, eu espero que a gente consiga. Essa é a segunda iniciativa, porque todos os ex-ministros do meio ambiente já fizeram isso. Também já fizeram. Em relação à política essa ambiental. Frente ampla, né? É. E tem um segundo aspecto, Lindbergh, que é o seguinte: a reforma da Previdência tem uma coisa que é algo assim, se não fosse trágico, seria cômico. Eles escrevem que os servidores públicos que estão acima do teto constitucional têm que tributar 22%. Como é que um governo, uma Constituição pode dizer que quem ganha acima do teto tributa mais? Não pode ganhar acima do teto. Como é que você escreve uma coisa dessa? Então eu estou propondo... E ainda diz que é para acabar com o privilégio, né? Eu estou propondo aqui há 3 semanas no Colégio de Líderes que a gente imediatamente bote em pauta a regulamentação dos supersalários. Acabar com isso. Como diz Eduardo Moreira, acima do teto a alíquota é 100%. Não pode ganhar ninguém acima do teto. Então, já foi aprovado no Senado, está na Câmara. Então, eu estou pedindo urgência para a gente votar aqui, porque é um absurdo. Acima do teto é alíquota de 100%. Não pode ganhar acima do teto. Então, nós estamos pedindo, eu estou propondo aqui que a gente dê urgência no projeto super salário. Propus na reunião de livro, eu propus de novo às 15 horas. A gente botar na pauta e votar. Jandira, eu queria falar sobre a Petrobras. Sim. Que é tão importante para a gente. Olha só, primeira notícia do jornal Valor Econômico. Petrobras anunciou a venda de 2 polos de produção na Bahia, Recôncavo e Rio Ventura. A petroleira está se desfazendo de cerca de 60% das concessões terrestres. Isso é no Valor Econômico. O Estadão relata que a Petrobras apresentou ao CAD proposta para vender metade das refinarias que a Petrobras tem, metade do refino no país. Queria que você falasse um pouco sobre esse desmonte da Petrobras. Desmonte da Petrobras e da sua política. Porque, veja bem, a gente tinha no Rio de Janeiro aí a indústria naval, e você é uma das maiores defensoras. Lutou muito quando foi destruída na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Viu a recuperação porque tinha política de conteúdo local. Eles eram obrigados a gerar emprego no Brasil. Agora, se desfazer de refinaria é uma loucura. Veja bem, o que eles querem é exportar petróleo bruto. Então a gente está destruindo tudo que tem que pode agregar valor. Como esse é um tema que você toca muito, eu queria que você falasse desse desmonte criminoso da Petrobras. Inclusive, Lindbergh, está em julgamento no Supremo, porque o ministro Fachin deu uma liminar suspendendo essas possibilidades de venda, né? O PCdoB tinha ganho uma do setor elétrico, não foi? Sim, que nós fizemos. E agora entrou a liminar, suspendendo inclusive a venda das refinarias. O Supremo vai ter que julgar das refinarias, da TAG, lá da região norte, ou seja, eles agora vão julgar no Supremo Tribunal Federal o mérito disso. A bancada federal fez uma reunião com o presidente da Petrobras. Eu vou dizer, com 5 minutos de reunião, eu estava muito incomodada, muito, porque é um presidente da Petrobras demagogo, ficava dizendo que a Petrobras agora tem que se preocupar com as criancinhas. Esse era o discurso. Portanto, tinha que ter dinheiro para poder botar em projeto de educação infantil. Então, é como se fosse uma contradição, né? O recurso, quer dizer, o papel da Petrobras no desenvolvimento com a educação. Ao contrário, é o dinheiro da Petrobras, que 75% do fundo pré-sal é para a educação, né? E ele fazia a defesa de privatizar e de se desfazer de ativos, contrapondo isso ao dinheiro das criancinhas. Inclusive no dos projetos culturais, que eles romperam os patrocínios, eu cobrei isso e tal. E eu cobrei dele o seguinte: a Petrobras como uma empresa indutora do desenvolvimento, não só do Rio de Janeiro, mas do país. Aí propus uma reunião com o setor naval, uma reunião com o setor cultural e uma reunião para a gente discutir conteúdo local. Nós precisamos discutir o conteúdo local, porque 64% das obras hoje da Petrobras são feitas fora do Brasil. E quando são feitas no Brasil, são fora do Rio também, né? Para a economia do Rio, isso é um desastre, né? Então, essa questão Petrobras está muito mal parada na mão
dessa estrutura. E a política de preços foi o que levou àquela greve dos caminhoneiros. Aí não é dar subsídio, aí é um problema da política de preço, que é isso, exporta o bruto e importa o valor agregado do combustível. Aí a gente paga lá em cima dolarizado. O problema nosso é da política de preço, que eles não estão nem dispostos a mudar. Ou seja, eles estão jogando para a ruptura e para a explosão em todo canto, desfaz tudo. Ou seja, é aquela história, Lindbergh, do capitalismo contemporâneo. É dinheiro curto, rápido, na bolsa de quem concentra a renda. E o resto do povo que se dane. Quer dizer, um povo sem serventia, descartável, é lucro rápido. Eles estão atuando assim. Oi? Sobre a política de preço da Petrobras, vale lembrar a questão do botijão de gás. Né? Que isso é uma coisa criminosa. Você sabe, Vanessa, em 8 anos de governo do Lula, sabe quantos aumentos houve? Nenhum. Nenhum. Porque aquilo era uma política consciente, que beneficiava o povo mais pobre. Ficou marcado? Agora, sabe o que está acontecendo no Brasil? 20% dos brasileiros ótimo, então. Maravilha. cozinhando com a lenha Beijo. ou com álcool. 20% dos brasileiros estão cozinhando com fogão a lenha, carvão ou álcool. É uma loucura. É uma Além das irresponsabilidade. queimaduras, né? SUS, queimadura, risco à saúde, risco à vida. Mas essa é a loucura e a tendência é piorar, porque eles aumentam diariamente o preço, não é, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, porque segue o preço internacional. É e se isso, eles dolarizado. Exato, dolarizado. Primeiro que é um absurdo isso, né? Aliás, nós produzimos mais de 70% de toda a gasolina que se consumia aqui, não é? O Temer já deixou as refinarias paradas, lembra? Deixou as refinarias paradas sem produzir para importar de fora e justificar essa política de preço. E agora o Bolsonaro quer vender. Mas vamos ficar de olho no Supremo, viu, gente? De olho no Supremo, porque o Guedes está lá. Viu, Lindbergh? O Guedes montou acampamento e está pressionando. Diz que o Supremo não deve se meter na política de privatizações, porque se não permitir a privatização, o Brasil vai falir. Gente, esse homem tem que ser... Hoje eu tenho reunião com o Aragão, que é o autor, o Eugênio Aragão, que é o autor da ação, 2 horas da tarde, para conversar essa estratégia. Foi estranho o Toffoli. Muito. Foi estranho o Toffoli. Demais. Porque, veja bem, no caso concreto aqui, Fachin deu a liminar, logo depois ele pautou para o plenário. Então, é impressionante, é o tal do pacto que está montando aí. Jandira, eu queria que você falasse uma coisa. O Haroldo Gomes diz o seguinte: a MP 871 é a fome do Nordeste vai ser grande. Veja bem, eles fizeram uma campanha para votar isso no Senado amanhã. Eu notei aqui, inclusive na nossa página, que muita gente 871. votou no Senado. Já votou ontem. Votou amanhã, não, ontem. Votou. Você que está confuso, trocado. 871 é do INSS, né? Que eles dizem... Já votou, você está confuso, trocado aí. É do INSS? Não, esse é um horror que tira os sindicatos. Votou ontem, Lindbergh. Lindbergh. Explicasse um pouco essa medida provisória 871, que nas redes ele disse que é contra a fraude do INSS. Eu até fiquei chateada com a postura do Randolph, inclusive, mas não vou nem entrar nisso aqui. Aqui na Câmara, Lindbergh, a gente viu o seguinte... Chateada por quê? Com o Randolph? Porque ele disse que votou fazendo acordo com a reforma da Previdência, que nem está no Senado e nem tem nada a ver Aquele isso. acordo do Temer, lembra que ele dizia que ele ia vetar a reforma trabalhista? Olha só, na verdade, aqui na Câmara a gente... Randolph, que ele está indo para a direita muito rápido. Segurar. Muito ruim, muito ruim a postura do senador Randolph nessa história. Péssima. Não, e ele fala em nome da oposição, eu não vi a oposição falar sobre isso. De qualquer maneira, aqui na Câmara nós votamos a 871, porque nós vimos que nós não temos correlação de forças para impedir, então vamos ver qual é a redução de danos. Então a CONTAG, porque o grande problema ali era os trabalhadores rurais, então nós chamamos a CONTAG, junto com a CONTAG nós construímos um acordo, que foi esse que o Randolph disse que fez lá, não foi, nós tínhamos feito aqui, e não foi com a reforma da Previdência, foi no próprio texto da medida provisória, que era o seguinte: eles teriam até 2020 para cadastrar todos os trabalhadores rurais, e os trabalhadores rurais tinham apenas 10 dias para pedir a declaração. Então nós conseguimos jogar para 5 anos o prazo do cadastro, né? E conseguimos estender de 10 para 60 dias para os trabalhadores solicitarem a declaração. Então, com esse acordo aqui, nós conseguimos votar o texto da MP, que tinha outras questões também. Mas o central aqui era a questão dos rurais. Então nós votamos, porque se não votasse ia passar o texto original dela.
e foi para o Senado. E é bom que se diga, você acabou de falar, viu? Aqui aprovaria sem acordo ou com acordo. Não, diferente aprovaria, do Senado, aprovaria né? no original. No original. O Senado votou no último dia, podia ter obstruído lá e derrubado E derrubava. tudo, né? Aqui a gente não tinha chance de derrubar, mas lá no Senado era possível. Então nós votamos sentando com a CONTAG e acertando o que a CONTAG e os sindicatos rurais nos solicitaram. Então essa medida é uma medida que pelo menos estendeu o prazo, quer dizer, era grande solicitação dos sindicatos para os sindicatos não perderem o poder de serem os fiadores do trabalho, do registro, né, do trabalho rural lá. Mas tinha outras coisas também, mudando regra, revisitando o cadastro de PPC. Todo o argumento era para apurar a possibilidade de fraude nos diversos benefícios. Aumenta o tempo de carência de pagamento para poder receber benefício. Ninguém é a favor de fraude e benefício. Agora, isso é um problema fiscal, né? Não é de fiscalização, não é um problema da lei, porque as regras de fiscalização já existem. Mas o centro da polêmica foi, de fato, o trabalhador rural, e isso nós resolvemos aqui. Não precisava desse acordo do senador Randolfo Rodrigues do Senado. Eu estou aqui, viu? Deixa eu só dizer, desde a hora que vocês falaram aqui do pacote do Moro, é que eu estou querendo falar sobre uma notícia, viu, de hoje, Lindbergh, porque saiu, não sei se foi ontem ou antes de ontem, a pesquisa. Aqui, ó, a Lourdes Bárbara Gelling, Randolph está atraindo o povo se aliando ao governo Bolsonaro. Vamos conversar com o Randolph, nós somos amigos dele, vamos conversar que está ficando ruim, porque não tem como se aliar ao governo, porque a informação era clara, não tinha quórum, Jandira. Foi a oposição que, segundo eles, né, Randolph nem sabia, que deu quórum. Porque não sabe, esse acordo feito é uma bobagem, porque a reforma da Previdência não está lá. E nem sabe se vai passar aqui. A gente espera, inclusive, derrubar aqui. Claro. Como é que você faz um acordo com uma reforma que nem passou na Câmara? E que não tem nada a ver, porque essa questão de 5 anos já tinha sido resolvida na própria medida, não precisava desse acordo. Mas olha aí, viu, Lindbergh, a notícia aqui sobre o pacote, que é o pacote que ele diz anticrime. Não é um pacote anticrime do Moro. O pacote do Moro é o pacote de licença para matar. Tanto que hoje aqui também uma pessoa que está nos ajudando aqui, acompanhando, diz que lá no Largo de São Francisco... Alguém falou do site. No Largo de São Francisco terão mais de 70 juristas hoje, todos eles lançando a campanha contra esse pacote, que não é o pacote anticrime, é o pacote licença para matar. Mas olha aqui, Jandira... É licença para matar e ainda legaliza todas as falcatruas que iam ser feitas pelo Ministério Público do Paraná com aquele dinheirão, os 2,5 bi da Petrobras, mais os 8 bi da Odebrecht, estava tudo legalizado nesse pacote do Moro. Exatamente. Que fala que é contra a corrupção e estava financiando, legalizando uma corrupção no Ministério Público do Paraná, com o seu Dallagnol. Mas como eles estão perdendo, Jandira, o povo não quer, a maioria do povo brasileiro não quer ver arma na mão, porque sabe que ampliar o número de armas na circulação vai aumentar a criminalidade, não vai trazer mais segurança. Ele está perdendo, vocês falaram da pesquisa, que mostra isso. Aí, ó, o que eles vão fazer? Agora, dia 12, vão lançar uma campanha a favor desse pacote. Veja bem, uma campanha paga com o dinheiro do povo. Tem que barrar isso aqui, Jandira. Tem como barrar isso aqui? Eu acho pacote? Que eu acho a campanha publicitária, gente. A campanha publicitária, veja, vai usar do dinheiro público do povo para falar de uma proposta usando para fazer da Previdência, gente. Isso é um crime contra a economia popular. Eu estou vendo outdoor aqui com o nome do Bolsonaro, que não pode, é proibido. Um absurdo. Vanessa, eu queria perguntar... Oi? Tô te ouvindo, não. Peraí. João. Estamos sem som aqui, John. É lá. Estamos sem som. Mas... Melhorou. Fala. Deixa eu te falar, eu e a Vanessa aqui, eu do PT, Vanessa do PCdoB, nós sempre falamos do Flávio Dino, que está fazendo um governo fantástico no Maranhão. Né? Flávio Dino é uma das grandes lideranças da esquerda brasileira. E foi convidado pelo Lula para ir lá quinta-feira. Ele e a Fátima, Lula... parece, os dois. Hein? Ele e a Fátima Bezerra, parece. São os dois. Mas eu acho que é muito simbólico. Eu queria que você falasse um pouco desse encontro do Flávio Dino. Na semana passada o Lula chamou o Lupe, que esteve lá com ele também, junto com o Ricardo Coutinho. PSB. Eu falei, Lindbergh, eu achava que era a Luciana que ia lá agora. Não, Flávio Dino.
Eu acho que é muito... Eu tenho que chamar também os presidentes. Eu estou dizendo isso há um tempão aqui, né? Deixa eu te contar, o Flávio Dino hoje é um grande nome. É um nome em tese, pode ser até candidato a presidente da República. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouco do Flávio Dino, dessa ida do Lula, que eu acho que é um assunto importante. Eu vou falar isso e vou deixar vocês aqui. Não, mas antes de você ir, eu quero falar uma coisa, quero que você escute, que é do Rio de Janeiro. Porque eu acho que o Lula, Lindbergh, precisa fazer isso mesmo. Ele precisa conversar, circular, ouvir, e também a gente ouvi-lo, né? Porque ele está lá sozinho naquele lugar e ele tem muita política na cabeça e ele tem muita experiência. E está, obviamente, muito angustiado com a situação do povo brasileiro. O Lula é um homem sensível, é um homem do povo. Então, na medida em que ele amplia suas relações políticas, ele também vai ajudando a construir essa unidade tão necessária no Brasil, né? Então, depois que eu fui lá naquela comissão da Câmara, ele ainda não tinha chamado o PCdoB, né? Então, foi importante ele ter chamado o Flávio, é importante que ele chame a direção do PCdoB também, né, para conversar. E o Flávio, além de tudo, é um governador que nunca se absteve de dar opinião política e jurídica nesses casos, né? Muito ofensivo, muito inteligente e muito corajoso, né, em todo esse processo. E o Flávio é um governador que nos orgulha muito, né? Tem sido uma pessoa que nos orgulha muito do como ele tem agido, como ele tem atuado junto do povo, como ele tem dirigido o seu próprio governo. Então, acho que essa construção vai possibilitando exatamente a construção dessa unidade política necessária, né? Ele conversando com os diversos partidos, ele é uma liderança importante, e ele vai construindo e vai ajudando a construir mais amplamente também, né? É isso que a gente precisa fazer. Eu acho super importante. O ato pela liberdade dele em São Paulo foi lindo, foi imenso, né? Foi grande. Quando acabar o programa, a gente vai colocar um vídeo de alguns minutos muito lindo. O ato do Lula livre foi lindo, né? Foi muito bonito, muito forte. O pedido de liberdade dele no mundo inteiro é muito forte, né? Ele já é claramente um preso político para o mundo inteiro e para o Brasil também. Então, essas questões precisam ser afinadas, né? Quer dizer, a liberdade dele é uma campanha importante, que é uma campanha da democracia brasileira, e há que se fazer a luta com as bandeiras amplas também da educação, contra a reforma da Previdência, contra esse pacote, para poder ampliar a nossa batalha aqui no Brasil. A ida do Flávio acho que vai ser muito boa, porque eles vão conseguir trocar e isso vai criando esse colchão, né, de unidade, de amplitude que a gente precisa no Brasil. Lindbergh, deixa eu aproveitar antes da Jandira aí, que ela tem que ir, que eu falei no início. Eu estou lá no seminário, eu tenho que voltar. Que eu estava indignada, eu estou indignada. Eu acho que nós não podemos perder a nossa capacidade de indignação. Porque hoje eu estava lendo um artigo, viu, Lindbergh? Eu estava lendo o artigo publicado na Folha de São Paulo, o artigo de Álvaro Costa e Silva. Hã? Uma pergunta. Tá travando, Lindbergh. Repete aí que a gente não ouviu. Vamos continuar, que ele está com um probleminha ali. Mas viu, Jandira, veja bem, esse artigo, e lá no finalzinho ele diz o seguinte, o título do artigo é Fantasmas de Carne e Osso. E lá no finalzinho ele diz o seguinte, que a mais recente assombração do governo, que já está todo enrolado com a sua família, o Bolsonaro, ele próprio, não é? Uhum. Mas a mais recente assombração é de Rodrigo Amorim. Rodrigo Amorim, deputado estadual, gente. Que rasgou a placa da Marielle. E por isso rasgou a placa da Marielle. Você veja um desrespeito aos direitos humanos. É a segunda morte da Marielle, né? Esse tipo de coisa, é um desrespeito. E foi o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro, quase 150 mil votos. E eleito naquela leva assim de combate à corrupção, combate à corrupção e a nova política. Pois bem, olha aqui, a nova política, Jandira, além de um monte de problema, foi detectado que entre 2011 e 2012 ele ocupou 2 cargos comissionados em 2 prefeituras diferentes ao mesmo tempo. Nova Iguaçu e Teresópolis. Essa é a nova política, gente. Olha, eu não estou aqui inventando nada. De diferente deles que precisam de fake news. Né? Preciso inventar uma prova contra o presidente Lula, que não tinha nenhuma, mas está aqui. É essa a nova política. Mas esses caras que botam esses discursos assim,
em geral, quando faz aquele discurso... Lembra do Demóstenes, aquele procurador Sim, que tinha no Senado? o paladino da moralidade. O paladino da moral, depois nós vimos o que assim, deu. Assim, ó, com cachoeira, né? Depois nós vimos o que deu. Então, esses caras, em geral, pode procurar, que tem um mas rabo imenso. Mas as pessoas têm que saber disso, Jandira. Mas ele, além da atitude ilícita e irregular, o comportamento dele é do ódio, do desrespeito, da intolerância, da violência. Junto com ele tem um deputado federal que está aqui, que também foi eleito e que está aqui, que rasgou a placa junto com ele. E do lado dos dois estava o Witzel, o governador, que depois sobe no helicóptero que atira lá de cima na cabeça das pessoas. Então, assim, isso é algo... Assim, o que aconteceu no Rio de Janeiro, essas pessoas eleitas, esse tipo de governador que... Eu e o Lindbergh somos da política do Rio de Janeiro há quanto tempo? Ele nunca tinha ouvido falar do Witzel. Nunca? Ele não existia. Ele não existia. Era um juiz federal do Espírito Santo que foi para lá... Mas vocês só não estão pior do que a gente lá no Amazonas, um governador que dançava no programa de televisão. Não, mas dançar é inofensivo. O problema é que esse... A autorização para matar do pacote Moro é a mesma que o governador faz no Rio de Janeiro. A violência letal da polícia no Rio de Janeiro no primeiro trimestre aumentou 36%. Só no primeiro trimestre. E quem é que morre? A gente sabe quem está morrendo. Eu não aguento mais ouvir mãe chorando, perda de filho. No Rio de Janeiro, eu sou mãe também, é desesperador. E o Witzel vive lá no Amazonas, porque eles elegeram o PSC 2 governadores, o do Rio de Janeiro e o do Amazonas. E olha só, e a linha é a mesma, vocês viram aquele massacre, o segundo massacre em pouquíssimo tempo, né, no Amazonas, mais de 55 mortes nos presídios, e o governador disse que não tinha como evitar. Foi lá, não avisou ninguém, foi lá, está em Israel. Fala. Jandira, você acha que a gente consegue costurar a unidade das esquerdas no Rio de Janeiro, na eleição para prefeito? Porque o Rio está uma desgraça, é uma destruição completa. Como você falou, aumento da pobreza, aumento da letalidade policial, a situação de insegurança. Eu sou um torcedor dessa tese. Não, eu sempre fui, né? Você lembra que a gente sempre falou disso. Em 2016 a gente tentou, lembra? Tentamos isso, e não foi possível, nem no segundo turno. Nós conseguimos apoiar o candidato que foi para o segundo turno, porque ele não se importou muito com a gente. Mas eu acho que a gente precisa construir uma unidade que talvez, a depender do quadro do Rio, tem que ir para além da esquerda. Dependendo do quadro do Rio. A esquerda, eu acho que a gente tem que trabalhar a construção dessa unidade, mas a depender dos candidatos do campo mais do fascismo, a depender dos candidatos desse campo, talvez a gente tenha que ir para além. Né? Quem é o para além? Quem é o para além, Nando? Não sei ainda, vamos ver, porque tem muita gente que está lá e que está querendo aportar em algum lugar, que não é necessariamente candidatos, mas pessoas, né, movimentos e coletivos e articulações que não estão necessariamente nos partidos e que querem somar com a gente, né, e que não necessariamente estão nos nossos partidos. Né? E além disso, vamos ver, porque depende muito do que vai vir. Né? Eu não sei o que virá. Vamos ver, a gente ainda não tem informação precisa do quadro que virá do Rio. Vai que, já disseram que o Bretas pode ser o candidato do Bolsonaro lá? O juiz, então... Eu tento achar que o nosso campo, o nome que está acumulado é o nome do Freixo. Claro, tem que conversar com o PCdoB, tem que conversar com todas as forças, com o PT. Não, o PCdoB pode ter candidato, o Molon pode ser candidato, o Freixo pode ser candidato, o PDT tem candidato, o PT pode ter candidato. Entre Freixo e Molon está com um negócio com a Lava Jato que está me irritando também, entendeu? Está meio Randolfo. Poxa, está me irritando, cara. Eu não vou entrar nessas opiniões aqui não, porque eu acho que o Rio de Janeiro precisa ser construído. A gente precisa construir, então não dá para entrar agora nesse tipo de... aqui, mas é que está demais. Aliás, nós temos que construir unidade no Brasil, né, Jandira? O Rio é muito importante, assim como é São Paulo, como é Porto Alegre. A gente tem que ver quem tem viabilidade eleitoral, inclusive pela esquerda, né? Que pode não ser nenhum desses nomes. Então, a gente precisa ir conversando e construindo para ver se a coisa anda e possibilita que a gente, de fato, vire o jogo ali, porque o Rio de Janeiro está muito sofrido. E do mesmo jeito que não tem projeto de emprego para o Brasil, lá também não tem, não. Eu não vi o governo até agora do Estado apontar um projeto de emprego e desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Não tem nada. E o Rio de Janeiro do Sudeste é que tem maior desemprego e já tem 50% de informalidade. É algo drástico, grave. E para as mulheres, então, Vanessa, é um drama total. E uma dívida significativa, né? Nossa. É isso aí. Eu vou deixar vocês, tá?
Oi? Eu sei que você vai sair, mas antes de você sair, deixa eu fazer o pedido. Eu não consigo sair. É o pedido que a gente ganha Ah. aqui. É o pessoal que está assistindo no Facebook. Se puder nos ajudar, entrando no YouTube, se inscrevendo no canal à esquerda, essa é a forma de você ajudar esse canal. Quero agradecer a Jandira. Jandira vai ter que sair. Nós conseguimos levar a Jandira até 11h05. Tiramos do seminário, vai voltar para lá agora. Então, mas olha, Eu queria, Jandira, tem a que questão, você ao sair. tem a questão do canal, e eu quero só lembrar o pessoal do site, que Reforma é Esta, que entrou hoje no ar, que tem muitos esclarecimentos lá também do que é essa reforma. Acho que é um site que vai ajudar muito, vão entrar vídeos também, pelo que eu soube. E eu acho que é um site que a sociedade civil construiu. Que bacana. Que não é de partido nenhum, né? E eu acho que isso pode esclarecer muito a sociedade sobre a reforma e ajudar a mobilizar. E olha, mobilizem. Dia 14 está aí, é hora de todo mundo para a rua, de todo mundo... Na verdade, se ficar rua vazia, melhor ainda. Porque greve geral é rua vazia, né? Mas acho parado. que o pessoal está chamando manifestação também, né? Mas o ideal mesmo é parar para que as pessoas, para que quem tem dinheiro entenda onde é que dói no bolso e a gente tem que brigar contra a reforma. Jandira, você vai sair e vai entrar um vídeo do Lula Livre, os melhores momentos do Lula Livre. Um beijo, querida. Beijo grande, obrigada a vocês. Vai lá, Jandira. Tchau. Beijo. Tchau. Então, prepara o vídeo, John, porque o festival... Tá, vamos entrar aqui. Vou correr lá. Tá pronto. Vai lá, Jandira. Bom seminário para vocês. Seminário internacional, né, Jandira? Viu, Lindbergh? Muito bom esse seminário internacional, porque essa reforma do Bolsonaro não é uma reforma inédita, não é um conjunto de propósitos inéditos. Não, isso já foi aplicado em muitos países, que acabou com a vida do povo, né? Não, vários estão recuando da capitalização. Agora, o Festival Lula Livre foi lindo. Ontem a gente mostrou as imagens aqui, e hoje foi feito pela campanha do Lula Livre os melhores momentos do festival. E Lindbergh, você sabia que estava chovendo muito? Foram mais de 80 mil pessoas embaixo de chuva. Embaixo de chuva, uma coisa assim muito bonita. Já temos o vídeo, John? Já, vamos começar. Um dia de força, de luta, e que a gente não vai desistir, a gente não vai se calar. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! O que significa Lula? Justiça! Liberdade. União dos nossos sonhos. Diversidade. Igualdade. Educação. Vamos nos manter conectados, nós por nós, para além dos computadores. Vai. Então vamos à luta, sem medo de ser feliz, com a certeza que o amor vence sempre. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Muito bonito. Agora, Lindbergh, tem vários... Tá muito linda essa campanha. Mas olha, esse foi um show que aconteceu
em São Paulo. Você viu a quantidade de artistas, que coisa maravilhosa? Gente que vai lá não é para cantar, não, vai lá para falar da liberdade de Lula, o que Lula representou para a educação, para o povo mais simples, para o desenvolvimento do nosso Brasil, do Nordeste, do Norte, não é? É muito bonito. Agora, a campanha do Lula Livre é uma campanha que acontece no Brasil inteiro, né, Lindbergh? E não envolve só o Partido dos Trabalhadores, nem o meu PCdoB, envolve a sociedade civil organizada, porque nós temos claro, gente, que enquanto o presidente Lula estiver lá preso, a gente não pode dizer que vive numa democracia. De jeito nenhum, aliás, tudo aquilo. E vamos lembrar, tem um vídeo do Lindbergh aqui, né, Lindbergh? Tem um vídeo que é importante que as pessoas assistam, que o Lindbergh ele busca lá de trás, ele mostra como os Estados Unidos atuou, né, para promover o golpe no Brasil. Primeiro, tirando um mandato legítimo, democraticamente conquistado, que foi da presidente Dilma, depois prendendo o presidente Lula, impedindo que ele fosse presidente da República, para quê? Para chegar o Bolsonaro, para chegar o Guedes, né, Lindbergh, e fazer o que está fazendo, destruindo o nosso Brasil. E aí tem que ouvir aquele presidente ali, Bolsonaro, e nos Estados Unidos, assim, ai, que bom estar aqui no país que eu amo desde criancinha, batendo continência à bandeira americana. É isso que dói na alma, sabe? Vanessa, eu estou convencido que desde o afastamento da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, a eleição do Bolsonaro, teve o dedo dos Estados Unidos. Claro. Eles estão numa guerra comercial violentíssima com a China, numa batalha geopolítica com a Rússia, mas centro é com a China, que vai passar os Estados Unidos. E o Bolton, que é o secretário de Segurança do Trump, ele relançou a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Aquela que diz América para os americanos. Eles usaram essa doutrina como pretexto para várias invasões, intervenções militares. Vanessa, do começo do século até 1994, foram 41 intervenções norte-americanas na América Latina. Em países. A história ainda vai mostrar o papel desses juízes da Lava Jato, de primeira instância, sendo dirigidos pelo Departamento de Justiça. Nós temos um material farto sobre isso. Quem quiser ver esse meu vídeo sobre o papel dos Estados Unidos, é só entrar no canal à esquerda e procurar. Um vídeo de 20 minutos, onde eu explico, onde eu mostro documentos. Agora, quando a gente vê o presidente Lula preso, o Leonardo Atuc falou no vídeo dele uma coisa que eu concordo. É a loucura no governo e a sensatez lá preso em Curitiba. Porque as entrevistas do Lula são impressionantes. Como ele sabe do que está acontecendo no país. A preocupação deles com essa crise econômica, com a vida do povo mais pobre. A gente está caminhando para uma explosão, Vanessa. Claro. Eu digo o seguinte, eu não sei se o Bolsonaro acaba o governo. Porque vai ter uma crise econômica piorar. São 28 milhões de pessoas que estão desempregadas e que não procuram mais empregos e que também trabalham menos horas do que podem. É o bico. São 28 milhões de brasileiros. Não é qualquer coisa. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Agora você vê, o Bolsonaro vai amanhã para a Argentina. Amanhã não, quinta-feira. Ah, vai ser recebido com tanta manifestação lá. Está tendo uma mobilização gigantesca na Argentina, porque os irmãos não são de brincadeira. Lá está havendo um processo político, que o Macri, que era o queridinho deles, fez essa mesma política econômica neoliberal e colocou o país na recessão, aumento de pobreza. Voltou para o FMI. E a Cristina Kirchner estava na frente, mas ela fez uma jogada belíssima. Pegou o Alberto Fernandes, que é de outra ala do peronismo, que foi chefe do gabinete do Néstor Kirchner, colocou ele e ela como vice. Até para se proteger, Vanessa, porque lá está havendo o julgamento da Cristina. O modus operandi é o mesmo, Lindbergh. É o mesmo. Veja, eu até comentei contigo antes do programa que saiu hoje uma pesquisa feita por um instituto americano, mas em parceria, Lindbergh, com a Fundação Getúlio Vargas. E é uma pesquisa desenvolvida que foi feita em campo pelo IBOP, que mostra, apesar de haver uma queda, mas mostra ainda que as pessoas no Brasil hoje, elas são mais ligadas à direita do que à esquerda. Elas se entendem como direita. Agora, sabe por quê? Porque essas pessoas não sabem o que é
O que a direita defende? Porque eles criminalizaram tanto a política, né? Criminalizaram tanto, dizendo que todo mundo do governo do Lula, do governo da Dilma, nós inclusive eram os maiores corruptos e que faliram o Brasil. E aí, óbvio, eles foram atrás dessas pessoas, fizeram o deputado estadual mais votado lá, esse picareta, né? E assim foi. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar porque as pessoas não vão mais só ouvir o que a gente diz. Porque muitas vezes não basta você dizer, as pessoas têm que sentir. E as pessoas, Lindbergh, já estão sentindo na prática. A que veio e qual o objetivo do Bolsonaro, gente. Ele vai destruir o Brasil, destruir os direitos dos trabalhadores. É algo assim, e sem a menor pena, sem a menor dó. Não é? Então, é isso mesmo, nós estamos vivendo. E tem um outro artigo que era importante, que quem puder, leia. Um artigo que foi publicado, eu acho que nesse final de semana, está na capa do Grana, que é o jornal de Cuba, escrito pelo ex-presidente, né, ex-presidente de Cuba, o Raul Castro, onde ele fala que o cerco está fechando. Você veja, esse ataque mesmo à Venezuela não é para restabelecer a democracia ou a qualidade de vida do povo, não, é para se apoderar do petróleo, né? Para se apoderar do petróleo. O cerco a Cuba, você veja, né? O Bolsonaro preferiu deixar o povo sem médico no interior, mas tirar os médicos cubanos. Oi. Na Venezuela se apropriar do petróleo, eles querem tirar a China e a Rússia dali. O que vão fazer com a Cristina, vão tentar fazer com os peronistas para impedir a vitória, só que eles estão com um problemaço. É o mundo real, a economia está derretendo, a vida do povo piorando. É a mesma coisa que vai derrotar Bolsonaro. E no Brasil, Lindbergh, você acha... Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque a gente tem comentado, mas se o Bolsonaro ele se vê numa situação política difícil, você acha que ele pode rasgar a Constituição e pode começar a querer governar à base da força de um regime de exceção? O Breno Altman usa o termo da fujimorização. O que fez o Fujimori? Aproveitou o momento de fraqueza das instituições para ser um presidente total ali, né? O Bolsonaro pensou isso a vida inteira. Né? Se ele tiver alguma chance de fechar o regime e virar uma ditadura escancarada, ele faz. Eu acho, concordo. Não mais no sistema democrático, né? A gente vive um regime de transição. Estamos no estado policial, no estado de exceção, no estado que persegue os inimigos, que prendeu o presidente Lula. Agora, Bolsonaro, o sonho dele é uma ditadura escancarada. É claro que ele perdeu muita força do começo do governo para cá. É claro que tem um setor dos militares, tem um Mourão da vice, e não quer embarcar nessa. Porque eles começam a ver que Bolsonaro é uma figura muito frágil. Ele não sabe de nada da economia. É uma figura, sinceramente, que não podia ser presidente da República. Então, veja bem, eu não tenho dúvida de dizer que o Bolsonaro quer. Eu já cheguei a gravar um vídeo falando que são 2 golpes em curso. Um que é para tirar o Bolsonaro para o tal Mourão, esse mais forte. O outro, que é esse do Bolsonaro, tentar fechar o regime. Eu acho difícil, mas eu acho o seguinte, a situação institucional do Brasil é uma bagunça. Depois que a gente entrou nessa história de afastar a presidenta Dilma, que não reconheceu o resultado das eleições, você sabe que tem um cientista político, Juan Lins, que é um dos mais conhecidos do mundo, é um cara que não é um cara de esquerda, ele tinha relação com o Fernando Henrique no Brasil, mas ele diz o seguinte, Vanessa, quando a oposição deixa de ser leal à Constituição, que é o que aconteceu aqui no Brasil com a Aécio Neves e o PSDB, nós entramos num período de grande confusão institucional. E é isso que a gente está vivendo aqui. Claro. A eleição, ela pode ter amornado, mas ela não resolveu esse problema, a última eleição. Mesmo porque é isso que você coloca, essa política é tão deletéria, a política que o presidente da Câmara critica o presidente da República e diz que ele não tem projeto para o Brasil. Ele tem sim. O projeto dele é destruir o Brasil, é fazer essas reformas antipovo e vender tudo que a gente tem, acabar com tudo que nós construímos, inclusive a privatização na educação. Por que a mobilização da educação, Lindbergh, é tão forte? Não é só porque jovens, professores e familiares, é bom que a gente diga isso, você que
você que dirigiu uma das maiores manifestações históricas que o Brasil já teve da juventude, que foi os cara pintada na época que o Brasil derrubou a juventude, derrubou o Collor de Mello, você sabe perfeitamente disso. A quantidade de familiares que se envolvem nessa luta não é só contra esse corte, é porque sabe que a política para a educação é deletéria. Ele quer acabar com a educação pública de nível superior. Logo agora que a gente alcançou, como você sempre repete aqui, uma maioria de jovens oriundos da classe mais baixa, oriundos de escolas públicas. Isso graças a quê? A essa nova política, essa sim, que se instalou no país desde a época do presidente Lula e que agora eles estão destruindo. Vanessa, a gente vai acabar. Antes de acabar, eu só queria fazer um comentário, porque é o Bolsonaro que está destruindo a educação, mas tem mais coisa. Porque tem muita gente que posa de liberal e agora quer dizer, não, é o Bolsonaro que está destruindo a educação. É o Bolsonaro e as pessoas que votaram na emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Gente, o corte que vai acontecer na educação, na saúde pública, com a política do teto dos gastos, é impressionante. Então, vale dizer, não é só Bolsonaro, é um projeto como um todo. Esse projeto neoliberal louco. Por 20 anos, Lindbergh, esse corte. É uma política de austeridade fiscal que vai destruir os serviços públicos brasileiros, que está levando a economia brasileira à estagnação. Está levando, porque o investimento nunca teve tão lá embaixo, porque não tem mais investimento público. Quando você faz um corte, uma austeridade como essa, você coloca o país em recessão. Então é uma loucura o que está acontecendo aqui no Brasil. Entendeu? Então eu gostei quando a Gleisi veio aqui, e a gente tem que cobrar sempre, dizendo que os partidos estão se sentando, conversando, porque eu acho que é preciso que os partidos agora, esquerda no nosso campo, apresentem um plano para o povo brasileiro para dizer o seguinte, olha, claro, o Brasil pode crescer. E eu estou convencido, Vanessa, que não é difícil. É num momento como esse fazer o que Lula fez em 2008. Quando tem uma crise que é de natureza recessiva, tem que entrar o Estado, tem que aumentar o investimento público, aumentar o gasto social, colocar a Petrobras para investir, usar o BNDES, os bancos públicos. Só que se você for ver, nada disso está acontecendo. Está tudo paralisado, o BNDES está desmontado, a Petrobras está desmontada, não tem política fiscal, uma política monetária covarde, porque a inflação está caindo no Brasil, porque nós estamos num processo de estagnação ou recessivo. Mas eu estou falando demais, Vanessa. Queria já encerrar daqui e passar. Nada, pior que você fala daqui e você fala daí, eu aqui já fico pensando, querendo emendar ainda mais sobre os assuntos que você levanta. Mas olha, Lindbergh, valeu, acho que o programa hoje foi muito bom com a Jandira. Amanhã nós vamos ter aqui quem? Henrique Fontana. Henrique Fontana, um deputado do PT do Rio Grande do Sul, maravilhoso. Um paradíssimo, um dos melhores quadros nossos, um orador, um cara que entende muito de vários assuntos, é especialista no tema da reforma política. Eu acho que vai ser muito bom conversar com ele. E um cara amplo, viu? Muito bom o papo com ele, muito bom o papo com ele. Então, ó, gente, obrigada aí, viu? Se inscreva no canal à esquerda. Valeu, Lindbergh. Valeu, pessoal.